Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Como é que tá vocês no tempinho que nós estamos aí distantes, né? Da nossa resenha. Resenha essa que a gente procura buscar no Senhor uma palavra de conforto, uma palavra de ensinamento, uma palavra de esclarecimento com relação aos dias atuais, com relação àquilo que Deus está suscitando de nós, né? E certamente, né, nesses últimos dias, vivemos dias difíceis, né? Dias em que tivemos perdas familiares, né? Eu tive a perda do meu pai adotivo, o senhor Antônio, o Ananias, né? Meu pai que me criou desde 3, 4 anos de idade, né? E ele sempre esteve conosco, foi um pai realmente presente no nosso meio, um pai que Deus colocou tanto na minha vida como na vida do meu irmão Marcos, né? Mas já visto que minha mãe no primeiro casamento com meu pai Fernando, né? Se separaram e tivemos esse rumo, né? Onde Deus colocou a pessoa do senhor Antônio Ananias na nossa vida. Mas perdas, né? Elas são esperadas, né? Porém, elas nos abalam, nos trazem tristezas, mas nós não podemos, né, ficar, né, extasiados com as circunstâncias. E temos que olhar para o alto, para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E a minha oração é que o Senhor ele fortaleça a minha mãe, é que o Senhor fortaleça a minha casa, né, na minha parentela ali em Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro, né? Hoje eu estou em Brasília, porém, né, a vida continua, né? A vida, né, continua, e principalmente aqueles que se propõem em continuar a vida na presença de Deus, né? Estar na presença de Deus é algo maravilhoso. Estar na presença de Deus é algo em que nós recebemos o conforto do céu, o conforto do trono da graça sobre a nossa vida. E eu não poderia parar e não posso parar de pregar esse evangelho. A Bíblia nos diz e nos fala e nos incita a pregar em tempo e fora de tempo, meu irmão. Então hoje eu queria compartilhar contigo uma palavra de restauração, uma palavra de liberalidade da nossa visão, da nossa extensão em ser holístico, né, naquilo que o Senhor tem a fazer, quer fazer e vai fazer na nossa vida, né? Mesmo que nada esteja acontecendo nos teus projetos, nas nossas aspirações, o Senhor ele tem planos maravilhosos na minha vida e na sua vida, meu querido, né? E eu queria, né, nesse momento, compartilhar com você essa palavra que Deus ele me fez pensar e raciocinar e meditar no livro de Marcos capítulo 8, onde Jesus faz um grande milagre da cura de um cego, mas antes disso Jesus faz grandes milagres de multiplicidade, de multiplicação. E eu queria falar a ação de Deus, o projeto de Deus na minha vida e na sua vida de multiplicar as nossas aspirações, e tudo isso baseado nele. Multiplicar as nossas aspirações basilado na sua vontade, no seu propósito em nós, por nós, no seu propósito como nós, como igreja do Senhor, igreja viva, ressurreta, uma igreja que está buscando ser sem rugas, uma igreja que está buscando ser sem máculas. E nós precisamos ser assim, nós precisamos nos colocar nessa envergadura de uma igreja sem rugas, de uma igreja sem máculas. Eu queria, né, compartilhar contigo um assunto muito tremendo, que é um acontecimento que a gente vai ver essa passagem, né, esse contexto, lá no livro de Marcos. No livro de Marcos, né, onde, no capítulo 8, onde Jesus ele fala com bastante propriedade, né, sobre a questão de uma cura, onde ele age, onde ele tem uma ação de curar um cego, né, sobre uma cegueira específica de um determinado homem. No capítulo 8, versículo 22, diz assim: então chegaram a Betsaida, todos os discípulos junto com Jesus, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia.
Jesus pegou o cego pela mão e levou para fora de todos os olhos, fora da aldeia, fora onde tinha multidões, onde as pessoas estavam curiosas. Jesus ele pega aquele cego e leva para fora da aldeia. E olha aqui que Jesus faz algo sobrenatural, extremamente criativo, que vai além da lógica humana, além da nossa intenção. Talvez não faríamos isso. E Deus está falando comigo e contigo que muitas vezes nós temos que ser criativos na obra de Deus. Não criativos pelo nosso... Quando eu digo criativo, é criativo na obra de Deus com atitude e posicionamento de fé. Posicionamento de coisas sobrenaturais. Quando eu digo isso, eu me reporto lá para o muro de Jericó, onde Deus dá uma ordem criativa e sobrenatural, para que as muralhas fossem quebradas, para que as muralhas caíssem por terra. E Deus ele fala para Josué uma coisa, né? E Josué tem grande paralelo com o nome de Yeshua, de Jesus, né? Josué e Jesus têm nomes parecidos no hebraico. E olha o que Deus fala para Josué. Josué, você vai rodear Jericó, aleluia, 7 vezes. Você vai rodear e você vai pegar chifres de carneiro e vai assoprar, e você vai buzinar, e você vai declarar como atos de guerra no Senhor, não guerra para o bel prazer, mas como ordenança do Senhor de conquista, de uma conquista de uma cura, de uma conquista de uma cidade ali, que era o caso dessa situação. Esse cego necessitava de uma conquista, de uma cura miraculosa, e Jesus vem com uma criatividade sobrenatural. E olha o que Jesus faz. Ele levou o cego para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Jesus ele pega a saliva, ele aplica nos olhos desse cego, aleluia, e ele pergunta ao cego: vês alguma coisa? Jesus ele coloca à prova a sua ação criacionista, assim como o nosso Deus é um Deus criacionista, é um Deus que tudo criou, é um Deus que tudo faz, é um Deus que tudo age de forma sobrenatural. E interessante que Jesus ele tira esse homem para fora da aldeia e aplica, né? E faz a aplicabilidade do seu poder sobrenatural, do seu poder criacionista, do seu poder de fazer as pessoas enxergarem, veem como verdadeiramente tem que ser visto. E ele pergunta: o que você vê? Você vê alguma coisa? E o cego ele diz o seguinte, olha o que ele diz no versículo 23. 23, aplicando saliva nos olhos e impondo as mãos, se perguntou Jesus: vês alguma coisa? E o cego diz assim: este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Vejo homem, porque como árvores vejo andando. Ele vê somente homens, ele vê coisas naturais, mas Jesus quer muito mais sobre a vida deste cego. Ele quer uma visão perfeita. Ele quer, meu querido, minha querida e minha querida, ele quer que nós tenhamos, aplicando essa palavra às nossas vidas, aos dias atuais. O Senhor quer que nós estejamos isentos de qualquer cegueira que possa tolir a nossa visão espiritual, que possa tolir o nosso entendimento espiritual, que possa tolir o nosso entendimento da essência do Evangelho, como o Evangelho deve ser, como deve ser a ação do Evangelho em nossas vidas. A ação do Evangelho em nossas vidas é algo que faz uma revolução humana, uma revolução no nosso centro humano, que é no nosso espírito. E olha, a revolução do Evangelho, ele vem com a sobrenaturalidade do Espírito Santo de Deus sobre o teu espírito, querido. Olha, no livro de Eclesiastes diz que o Senhor, ele nos dá um espírito. Lá no livro de Gênesis diz que o Senhor sopra o Espírito sobre nós. Esse Espírito da qual estou fazendo referência não é o Espírito Santo, mas uma parte de Deus que nos torna alma vivente, que nos torna peregrino nessa terra. Essa terra não nos pertence. Essa terra não nos pertence, né? Quando eu digo terra, o mundo, a terra, né? A terra em si, deixa eu fazer uma nova colocação. A terra em si é uma terra que é conquistada e nós temos que reconquistá-la. A Bíblia diz que o Senhor descerá, que haverá novos céus, nova terra, e esses novos céus, essa nova terra é uma cidade
na cidade do Deus vivo, que se chama Nova Jerusalém, aleluia, que estará descendo com os santos de Deus, com aqueles que serão resgatados, com aqueles que no evento do arrebatamento será resgatado, estará morando nessa Nova Jerusalém. E diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que essa cidade santa, ela descerá com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Yeshua, aquele que livra, que sustenta, que fortalece, aquele que é o libertador, aquele que vem para reinar, aquele que desce, que vai descer novamente, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, porque vão dizer e vão declarar, verdadeiramente Ele é santo, Ele é rei, Ele é poderoso, Ele é soberano. E você, querido, está sendo preparado para reinar com Ele, para você ir para uma morada de uma cidade celestial que vai descer do céu e que vai se estabelecer nessa terra num grande governo milenar de Cristo. E eu quero te falar a sobrenaturalidade de Deus que acontece, que é exemplificada nesse texto de uma cura de cegueira, de uma cura natural de um cego que em primeira mão, numa ação sobrenatural, num simples passar de cuspe com terra nos olhos, né? Ou saliva nos olhos, nem foi terra, mas saliva nos olhos. E com a imposição de mãos, aquele cego ele recobra a vista, mas ele não recobra totalmente, né? E Jesus tirando da aldeia, é claro que deveria ter pessoas ali observando, até para testemunhar esse grande feito, né? Nessa palavra inspirada que é a palavra de Deus, né? E ele diz ali que ele não via, que ele via homens e homens como árvore, via homens normais. Então novamente o Senhor Jesus, no versículo 25 diz assim: então o Senhor Jesus, impondo-lhe as mãos novamente, ele pôs as mãos nos olhos. Ele não bota mais um garão. Jesus, ele põe a própria mão, as suas mãos santas, aleluia, as suas mãos soberanas e poderosas. Ele impõe as mãos sobre o cego, impõe novamente, pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Em primeira mão ele vê homens normais como árvores, e nós somos considerados verdadeiramente, né, figueiras. A figueira ela é direcionada diretamente ao povo de Israel como homens, e nós também, como figueiras, somos homens que precisam ser tratados, modelados pelo oleiro, homens que precisam ser sarados de toda a cegueira espiritual. E olha o que o Senhor faz: ele toca nos olhos novamente desse cego, depois de uma ação miraculosa e sobrenatural e criacionista, né? Onde ninguém nunca tinha feito isso naquele momento, naquela época. Eu não sei, né, se você tem coragem e se você tem disposição, se Deus falar ao teu coração para fazer algo sobrenatural, quando você estiver diante de um enfermo, estiver diante de uma circunstância adversa, e o Senhor manda você fazer algo que ninguém vai entender, e lógico aos corações, aos olhos humanos, se você vai fazer. Jesus era assim. Você vai falar, mas ele era Deus, mas Deus ele nos outorga a fazer coisas até maiores que ele, porque isso é a sua promessa, através do ajudador, através da ação sobrenatural do Espírito Santo, da qual falei ainda há pouco, que está dentro de você, que age dentro de você, que age através de você, e que se junta ao teu espírito, te dando vida, te tendo uma vida mais valorosa no Senhor, uma vida onde verdadeiramente aquilo que vem do céu tem mais essência dentro de você, quando esse espírito de sobrenaturalidade, esse espírito de excelência, esse espírito de sabedoria se encontra dentro de você. E olha o que Deus faz com esse cego, né? Ele faz num segundo toque com as suas mãos sobrenaturais, dele ver claramente, dele ser revitalizado, dele ser restabelecido. E diz a Bíblia no versículo 25 que tudo distinguia, que tudo o cego distinguia, tudo ele distinguia. Eu entendo que tudo, desse distinguir de tudo, não é só o distinguir, é claro que é o distinguir físico, mas o que o Senhor está falando nessa palavra no meu coração, e eu quero passar para você, que o Senhor ele quer que nós distinguamos tudo, não só o que vemos naturalmente falando, mas principalmente espiritualmente, principalmente através de olhos, como se fosse raios-x, para que você possa entender o que realmente, o significado das coisas que realmente estão em sua volta, para que você tenha uma visão espiritual e possa vencer o mundo pela palavra. A Bíblia diz, o Senhor diz que Ele venceu o mundo, e importa que nós vencemos o mundo nele também,
Porque a Bíblia nos indica e nos ensina que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor, Ele quer fortalecer o teu coração. O Senhor quer abrir os seus olhos espirituais para um novo tempo. Um tempo que nós estamos vivenciando que é muito difícil. Tempo de pandemia. Tempo de vencer obstáculos. Tempo de você pegar chifres de carneiro e tocar a trombeta para que muralhas caiam por terra. Tempo de você ser criativo. Tempo de muitas vezes, quando não há jeito, quando você não vê caminhos, quando você não vê portas, de você de repente furar telhados e descer com enfermos sobre telhados para que possam ser apresentados à pessoa, à presença do rei, como nós vemos nos exemplos dos evangélicos. Homens destemidos, onde não poderiam estar na presença de Jesus, mas queriam a cura de um paralítico. Olha o que eles fazem, eles sobem num telhado, quebram um telhado e descem esse paralítico no meio de uma multidão, e Jesus ali naquele momento para, e faz a grande obra. Que você possa entender e chamar a atenção do nosso rei, com as suas ações, com a sua súplica, com o seu clamor, com o seu agir, com a sua vida, querido, com as suas intenções. O Senhor, Ele esquadrinha da cabeça à planta dos pés os nossos pensamentos, querido. Entenda isso. O Senhor, Ele está esquadrinhando, está falando contigo de uma forma sobrenatural nessa hora, porque eu tenho certeza disso. João, Maria, Alexandre, Marcos, o Senhor está falando contigo. Oh, Ivani, o Senhor está falando contigo, minha mãe, o Senhor está falando contigo. Volta para o Senhor. Aceita o Senhor, receba o Senhor. Minha tia Ivanilda, receba o Senhor. Meus irmãos, recebam o Senhor. Receba o Senhor. Meus sobrinhos, recebam o Senhor. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, que vai tratar e vai esquadrinhar enquanto ainda enquanto todos nós estivermos nessa terra peregrinando, independente das circunstâncias. Estamos expostos a qualquer tipo de circunstância. O que eu clamo é que o Senhor nos dê saúde para nos regozijarmos na presença dEle enquanto podemos. Que nós possamos ter ainda esse tempo de vida na terra, que eu possa ter esse tempo de vida na terra regozijado com saúde na presença de Deus, mas principalmente pregando esta palavra que é maravilhosa, que é sobrenatural, que faz coisas tremendas na vida daquele que crê. Quando permitimos que Deus restaure a nossa cegueira, essa cegueira que impede de nós vislumbrarmos, a sua glória, ele nos mostra, ele se mostra a nós com uma magnificência, e que tudo traduz já no livro, naquele versículo que nós lemos com muita veemência. A gente vê muitas pregações em cima desse versículo lá no livro de Romanos, se eu não me engano 8 ou 12, acho que é Romanos 12, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, mediante o poder dele que se encontra dentro de nós. Poder esse que, se você crer no poder, se o poder que se encontra dentro de você, se o teu crer, se o teu entender do poder de Deus que está dentro de você for grandioso, Deus é poderoso para fazer coisas infinitamente mais sobrenaturais daquilo que tu pensa, daquilo que tu pede, daquilo que até mesmo você vislumbra como humanamente falando. E Deus está te falando nessa noite que Ele quer fazer com que você distingua, assim como o cego, assim como este cego lá do capítulo 8, do versículo 22 de Marcos, que você quer que você distingua tudo de modo perfeito. Deus quer que você distingua tudo de modo perfeito, e o ajudador que vai implementar o distinguir de todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Esse é o ajudador que vai fazer você distinguir e entender a boa, a perfeita e a agradável vontade dele para você e para mim. Que Deus te abençoe, meu querido, de uma forma sobrenatural. Que Deus faça resplandecer a sua luz sobre o teu rosto. Hoje vai ser rápido, uma palavra direta para você. Esse é o meu desejo para o teu coração. Que você possa entender o propósito de Deus. Deus quer curar a nossa cegueira, a minha cegueira, a tua cegueira, para que nós distinguamos a boa, a perfeita e a agradável vontade dele.
para nós. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Diante dessa palavra eu clamo a Ti, que Tu venhas se encontrar conosco, Senhor Deus, em pensamento, em espírito, Senhor Deus, nos ensinando a partir desta palavra, a partir dessa porção da Tua palavra que é sobrenatural, que é maravilhosa, que Tu venha nos curar da nossa cegueira espiritual, e que nós possamos entender que buscar o Teu reino em prioridade, que buscar o Teu reino em prioridade é foco de sucesso nessa terra. Sucesso esse não para o nosso bel prazer, mas sucesso esse de salvação, sucesso esse de redenção, sucesso esse de conquistas espirituais, porque sabemos que primeiramente as coisas espirituais elas vêm e as demais coisas elas nos são acrescentadas, porque buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar é sinônimo de ter, Senhor Deus, a Tua bênção, de ter a Tua destra sobre nós, a Tua mão tocando nos nossos olhos, a Tua mão tocando no nosso coração, a Tua mão tocando na nossa mente. Por isso, Pai, eu profetizo sobre a vida deste irmão, eu profetizo sobre a vida de Marcos, eu profetizo sobre a vida de Fernando, eu profetizo sobre a vida dos meus entes queridos, eu profetizo sobre a vida da minha parentela, eu profetizo sobre a vida dos meus amigos, dos meus irmãos, da igreja representada nessa terra, das quais é ciência minha, que precisam da ajuda, que precisam do Teu fortalecimento, que as Suas mãos de poder, as Suas mãos poderosas estão tocando em nossos olhos, nos dando visão holística, visão sobrenatural, e fazendo com que nós distinguamos perfeitamente tudo aquilo que é necessário para que nos façamos uma igreja sem rugas e sem máculas, uma igreja ressurreta, uma igreja que está à espera da vinda daquele que é soberano e que vai nos levar para a Nova Jerusalém, que outrora descerá do céu para reinar com soberania. Deus, te somos gratos e te agradecemos por tudo. Abençoa a vida dos Teus servos, abençoa a vida desse povo que está olhando, que está nos acompanhando, abençoa a vida desse povo que vai compartilhar essa mensagem, abençoa a vida desse povo que vai receber essa mensagem, que haja conversão, que haja restauração, que haja renovação. É que eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e não deixe de compartilhar essa mensagem, querido. Multiplica, querido, multiplica. Lança essa mensagem lá no Facebook. Eu não tenho Facebook, mas lança lá no Facebook e direciona o link para o Instagram. Acredito que todos têm Instagram, porque eu tenho um canal no Instagram. Lança lá essa mensagem, né? Essa mensagem é para abençoar, é para ser entronizada no coração do povo que precisa abrir os olhos. Assim como o servo de Eliseu, Gerizim, em que Eliseu ora, aquele jovem abre os olhos e vê carruagens de fogo, um grande exército a favor do profeta. Eu quero te falar que se você abrir os olhos para o Senhor, se você for curado, se nós formos curados de toda cegueira, né, nós vamos começar a enxergar carruagens de fogo ao nosso derredor, anjos de Deus, trabalhando em nosso favor, ministrando em nosso favor, para a honra e glória dele somente. Tudo para a honra e glória dele. Deus, há uma presença do Senhor aqui neste lugar, nesse momento em que nós estamos ministrando. E o Senhor está falando contigo. Receba essa palavra, receba essa oração, receba essa palavra e siga e caminhe na presença de Deus. Seja feliz, tenha regozijo no Senhor, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, e Ele estabelecerá o desejo do teu coração, e mais ainda, agrada-te do Senhor, e Ele estabelecerá o desejo do teu coração de uma forma sobrenatural. Um forte abraço e um beijo no coração. Deus te abençoe, queridão.